o que a gente vai fazer aqui um pouquinho hoje é falar do desenvolvimento rural e, assim, mostrar um pouco quais foram as mudanças recentes no cenário rural, para que as pessoas, para que os municípios, mesmo que com características de sede urbanas, né, a grande maioria deles ainda tem a agricultura, talvez, seu principal gerador de renda na economia local. Então, o desenvolvimento rural é fundamental, mesmo para quem não está gestando a agricultura, né? Mesmo que está gestando a educação, a saúde, as crianças são do meio rural, as pessoas que vão precisar do serviço de saúde são do meio rural também, muitas vezes. Então, a gente precisa ter essa noção. Como introdução, eu deixei uma reflexão aqui, talvez alguns de vocês já leram, mas eu vou reforçar aqui para a gente começar, tá certo? O mundo é dinâmico e sempre passou por transformações ao longo do tempo. Nas áreas rurais não foi diferente. Desde que o homem começou a praticar agricultura, há mais de 10 mil anos, muitas transformações ocorreram no espaço rural. Mais especificamente, a partir dos anos 1950, essas transformações aconteceram e acontecem cada vez mais rápidas. Para se ter uma ideia, nessa época, 75% da população vivia no meio rural. E hoje é exatamente o inverso, apenas 25% permanecem no campo. Entretanto, faremos um corte ainda mais recente nessa linha do tempo das áreas rurais, a partir dos anos 90. É nesse período que iniciam as discussões sobre o novo rural brasileiro, tema que será objeto da nossa exposição de hoje. Tá certo? Então, só para fazer um breve diagnóstico, se a gente estivesse em 1950 fazendo essa palestra aqui, 75% das pessoas seriam de origem da roça, estariam morando na roça. Hoje é exatamente o inverso. Passados 50 anos, 60, né? Só tem 25% lá e 75% em média estão nos centros urbanos. Pode passar. Pode passar. Então, a minha fala vai passar por aqueles 4 itens que estão colocados: o que é o novo rural brasileiro, e aí, para entender o que é o novo, a gente vai precisar caracterizar o velho, né, também, entre aspas, o velho rural, as transformações que passam no espaço rural, até chegar ao novo rural, o avanço das atividades não agrícolas. O Espírito Santo possui um novo rural? Vou tentar responder. E as políticas públicas contemporâneas para o desenvolvimento rural, que esse é o foco, né, do curso de hoje, da palestra especificamente. Bom, sempre houve uma dicotomia, né, do que é urbano e o que é rural, né? E quando a gente está falando, colocando entre aspas ali o velho, né, é porque realmente alguma coisa que tinha lá atrás não existe hoje, né? Ou pelo menos está se transformando. Esse velho rural que a gente quer caracterizar aqui, ele está muito ligado à imagem negativa do meio rural. Tenho certeza que as coisas que eu vou dizer aqui, todo mundo já ou repetiu ou já ouviu falar, né? Eu mesmo já fiz isso. Não sei se dá para todos lerem, que estão lá atrás, mas eu vou acompanhar aqui com vocês nesses círculos aqui. Primeiro, a hegemonia de monocultivos, né? A nossa agricultura, de maneira geral, às vezes o Espírito Santo tem um recorte um pouco mais diferenciado, mas de maneira geral é uma agricultura de monocultivos, né? A gente vê facilmente, né, as pastagens postas em um lugar, o eucalipto posto em outro, o café posto em outro, né? Se a gente olhar o todo, a gente pode falar que está diversificado. Mas dentro de uma propriedade rural, até mesmo dentro dos municípios, a gente tem áreas, né, específicas de cada cultura. E para a agricultura, isso não é legal. Isso faz surgir, eu não vou entrar aqui assim no ponto de vista agronômico, né, mas faz surgir mais pragas, mais doenças nas plantas, e aí, consequentemente, vai precisar de mais agrotóxicos, né? Então, esse modelo de agricultura baseado em monocultivos, né, não é muito legal desse ponto de vista ambiental e para a saúde humana. A ausência de gente, né? Então, o meio rural, eu acabei de dizer isso na nossa introdução, cada vez mais tem menos pessoas, né? Menos jovens, menos crianças. Sim,
cabelos brancos, né, revelam um pouquinho da minha idade, mas eu lembro quando eu era menorzinho, que eu ia lá para o norte do estado, na casa dos meus avós, lá na roça, tinha muita criança. Aqui está o nosso representante do MEPES, o Idalzijo, é difícil. Ele participa das reuniões do conselho, eu não aprendo a falar o nome dele, mas é a autoridade máxima quando ele está falando de educação do campo, né? E quando ele está falando de juventude rural, né? Voltando lá atrás um pouco, muitas crianças no meio rural, coisa que a gente não vê hoje, né? Então por isso que a gente está falando um pouco dessa ausência de pessoas, ausência de gente, desvalorização do rural. Já viram que nas novelas, é que está mudando um pouco agora, vou chegar na mudança, né? Eu estou falando desse velho rural lá de trás, né? De 20 anos atrás, de 30 anos atrás, os mais experientes aqui devem entender muito bem o que eu estou dizendo. Mas as novelas, por exemplo, que passavam, né? Como que caracteriza a pessoa que mora no meio rural e como que caracteriza o meio rural em si? É muito comum, por exemplo, uma jovenzinha numa novela, né, uma mocinha, um rapazinho, tudo mais, não querer ir para a roça, né, mora ali na capital, não quer ir para a roça com os pais que vão viajar com ele, porque lá tem mosquito, porque lá não tem cinema, porque lá não dá para se divertir, porque lá tem lama, porque lá tem poeira, né? Foi passado muito, além da figura, né, de quem mora na roça, do caipira, do jeca, do atrasado, do que fala errado, né? Então isso assim de pouquinho em pouquinho, de muito em muito, foi sendo colocado na nossa frente, porque a gente está vendo televisão todos os dias, né? Agora é um pouco diferente, algumas novelas até retratam o meio rural de uma forma diferente, valorizando um pouco mais, mas as novelas anteriores, que estavam mais atrás, sempre tinham essa conotação um pouco negativa, né, de desvalorização do meio rural. Ao mesmo tempo, a gente observava que o meio rural é um lugar de produzir alimentos, né, unicamente de produzir alimentos. Vou fazer o comparativo daqui a pouco como que é hoje, mas assim, tenta raciocinar comigo que nós estamos há 30 anos atrás, tá? Nós não estamos hoje em 2016, nós vamos chegar em 2016, tá bom? A gente está caracterizando lá atrás. Então, o lugar é para se produzir alimentos. Para que vai ter cinema? Para que vai ter escola? Para que vai ter posto de saúde? Para que vai ter uma estrada boa? Né? Para que vai ter opções de lazer e tudo mais? Se o nosso foco, o foco das políticas públicas, dos governos, não era esse, era produzir alimentos. Né? Então a gente vai precisar de máquinas, né? De implementos, vai precisar de todos os insumos para a agricultura, né? Vai precisar de gente para trabalhar, de mão de obra, para produzir alimentos. Né? Depois, fornecedor de mão de obra para a indústria. Né? Se 75% da população estava no campo, né? E hoje aconteceu exatamente o inverso, muitas dessas pessoas migraram, né, para servir de mão de obra para as indústrias que se instalaram no país. Lá em 1950, 60, as indústrias automobilísticas, têxteis, né? Aliás, as indústrias têxteis, uns 10 anos para trás, aqui no estado do Espírito Santo, foi muito comum na região de Colatina, Nova Venécia, que eu conheço o norte do estado, né? Muitas mulheres, principalmente, né, saíram da roça para ir morar na sede de Colatina, na sede de São Gabriel da Palha, para trabalhar ali em relação à indústria têxtil especificamente, né? No caso do Espírito Santo, mas diversas indústrias, estou citando esse exemplo. Preocupação em fixar o homem no campo. Quem já falou isso? Né? Não, nós temos que desenvolver esse programa para a agricultura, porque se a gente vai fixar o homem no campo, só assim que a gente vai conseguir fixar o homem no campo. Considerando que o homem é uma estaca, né? Nós vamos cavar um buraco e vamos fixar ele lá. E homem, né? Homem do campo. Quem está no campo? O homem, né? Masculino, e nós vamos fixá-lo. Olha, já pararam para pensar sobre isso? Por que a gente vai fixar uma pessoa? Seria melhor a gente dar oportunidades para ela? Né? Dar oportunidade para aquele lugar, para ela ter a opção de falar assim, ó, eu não quero ficar aqui, eu quero sair daqui. Né? Ou ela fala assim, não, tem tantas oportunidades aqui na roça,
que eu quero ficar, mas que seja uma escolha dela, que ela possa escolher, e não seja expulsa porque não tem as oportunidades, né? Então, assim, esse conceito, né, a gente trabalhando na agricultura, a gente ouve muito falar de fixar o homem do campo. Então, assim, a gente precisa, enquanto gestores, ir mudando os conceitos pouco a pouco, né? Então, assim, a gente tem que dar oportunidades para que as pessoas tenham suas possibilidades de escolha. Rural é reduzido ao agrícola, então estamos ainda, né, lá atrás. Então tem muito a ver com aquilo que eu falei de lugar de produção de alimentos. Atrasado, carente de serviços públicos, né? Degradação dos recursos naturais. E aí, com esse modelo de agricultura, a gente observa muitas erosões, contaminações, desmatamentos. Você vê agora uma chuva bacana que deu essa noite aqui, né? Mas qual a cor que está o rio? Antes da chuva tinha uma cor, depois da chuva parece que veio até a lama dessa mata que entrou aqui também, não é? Não, então isso é assoreamento, é a mata ciliar, que não existe a mata ciliar, essa mata que está na beira do rio, né? Que vai protegendo. Imagina assim, se tivesse mata ciliar ao longo do rio, quando chegasse, né, mais perto do mar, essa água chegaria praticamente limpa, porque ia filtrando, né, entre aspas, pouco a pouco, até chegar ao seu destino final. Então, esse modelo de agricultura que a gente tem que tirar todas as árvores, né, que estão por aí para a gente produzir, ele vai gerar diversos impactos ambientais. Então, passando um pouco o tempo, agora caminhando, chegando aos anos 90, né, que o processo de globalização que aconteceu, ele fez assim, evoluir e transformar duas coisas basicamente, principalmente para quem vive no meio rural, né? Iniciou um processo de melhoria dos serviços de transporte e comunicação, né? Então, imagina há 20 anos atrás como que a gente se comunicava com as pessoas, né? Carta, que mais? Era muito mais difícil, um recado que alguém daqui da sede mandava para alguém, um motorista do ônibus que ia chegar, né? Muito comum isso. E hoje não. Hoje se comunica com celular, né? WhatsApp, várias formas de se comunicar. Então, assim, isso evoluiu muito e a tendência é evoluir ainda mais. Não chegou em todos os lugares, não estou dizendo que chegou em todos os lugares, mas há um avanço nisso. E uma tendência de inversão do imaginário urbano em relação ao rural. A representação do imaginário rural começa a ser refletida, pelo menos, né? Desenvolvimento de atividades não ligadas ao cultivo da terra, proporcionando a criação de postos de trabalho no campo. Compra de imóveis pelos habitantes das cidades para a construção de uma segunda residência, muito comum na região serrana aqui do estado, talvez assim um pouco menos nas outras regiões, mas mesmo assim as pessoas que caminham para a aposentadoria têm sempre aquela vontade de comprar um sítio, de ter um cantinho, né, para passar o final de semana, né? E uma crescente procura pelo ambiente natural para lazer e descanso. Mesmo quem não tem, né, gosta de usufruir essas coisas, né, e cada vez mais vai em busca. Talvez para quem é do interior acaba não dando tanto valor assim, mas para quem está em Vitória, Vila Velha, Serra, por exemplo, né, as grandes cidades da capital, tem uma busca constante, né, para essas áreas rurais aqui no estado. Aí embaixo tem uma linha do tempo, né, mostrando um pouco para caracterizar esse processo que a gente estava. Eu estava falando primeiro de 1950 e 60, aquele velho rural, e estamos agora iniciando aqui em 1990 com essas transformações. Tá bom? Pode passar. Então, em oposição ao velho rural, o que seria o novo rural? Né? Se a gente falou que existe um velho, o que seria o novo? Né? Então, esse novo rural, ele se caracteriza pelo menos por essas 5 questões aí. Local de múltiplas funções: produção de alimentos, lazer, descanso, moradia, segurança, tranquilidade. Então, embora o meio rural não tenha perdido sua função de produzir alimentos, que é a sua função primeira, sua função básica, né, ele começa a incorporar outros serviços, outras atividades, mais ligadas ao turismo, mais ligado ao lazer, mais ligado ao descanso,
Então, assim, as pessoas começam a perceber que o meio rural não é só para produzir alimentos, dá para se fazer outras coisas também. Quais são as atividades principais, né? Agropecuárias, agroindustriais, prestação de serviços, realização de eventos, etc. Então, assim, muitas vezes um casamento é realizado no meio rural. Fui em Mimoso do Sul esses dias, tem uma fazenda lá, eles fazem um casamento lá numa fazenda, ou seja, a pessoa do Rio de Janeiro ou de Vitória quer fazer um casamento lá no meio rural. Então, é uma outra forma, um outro olhar, né, de possibilidades que o rural pode oferecer. Esportes radicais, a gente vê cada vez mais a questão do ecoturismo, né, a questão da natureza sendo importante, programas de televisão passando isso o tempo todo, as pessoas usufruindo do meio rural, não só para descanso, mas para realizar atividades mesmo. Aqui no estado, vários municípios têm essa oportunidade, rampa de voo livre, né? Geração de oportunidades, a permanência passa a ser uma escolha, tá vendo? Então, assim, se tem oportunidades, a pessoa vai dizer se quer ou se não quer ficar. Claro que o meio rural pode ter excelentes oportunidades, as pessoas mesmo assim não quererem, natural, né? Porque você mora numa cidade maravilhosa, tem tudo ali, mas não se sente bem por algum motivo, você quer ir para uma outra, né? Assim por diante. Presença de pessoas e valorização do patrimônio natural e cultural. Todas essas imagens, né, estão colocadas aqui no estado do Espírito Santo. Essa que tem aquela pousada na região do Caparaó, em Dores do Rio Preto, né? E também agroindústria, cada vez mais os produtos da roça não sendo vendidos in natura, né, vendendo leite cru ou vendendo o café ensacado só, mas agroindustrializando, ou seja, agregando valor, transformando. Em vez de vender o leite puro, passa a vender o iogurte, a manteiga, o queijo, né, que vai agregar valor para quem vive no campo e vai dar oportunidade do consumidor adquirir novos produtos também. Como a gente constata, como a gente percebe isso, se a gente olhar, se a gente for dar uma volta aí na roça, como que a gente vai observar isso, né? Uma agropecuária moderna, baseada em commodities e ultimamente ligadas à agroindústrias. Aí eu estou falando mais do Brasil também, né? Então, esse novo rural se caracteriza por isso. Se a gente for na região centro-oeste do Brasil, por exemplo, grandes produtores de soja, de milho, de algodão, né? Isso representa também uma parte desse novo rural. Um conjunto de atividades de subsistência que gira em torno da agricultura tradicional e da criação de pequenos animais. Um conjunto de novas atividades agropecuárias orientadas para nichos específicos de mercado. Tem lugar aí que produz carne de jacaré, né? Então, um nicho especial, carne de coelho, né? Um conjunto de atividades não agrícolas. Tudo que não é produzir alimentos in natura, a gente está entendendo como atividade não agrícola, né? O turismo, a agroindustrialização, o artesanato e mesmo as atividades tradicionalmente urbanas que começam a ser desenvolvidas no meio rural. Muita gente ainda no meio, muita gente não, algumas pessoas no meio rural têm renda, né, de pedreiro, cabeleireiro, são professores. Então, parte da renda da agricultura, aposentadoria, né? Parte dessa renda de quem vive no meio rural vem de outras rendas que não só ligadas à agricultura. E com isso, né, o imaginário das pessoas começam a mudar, de algumas pelo menos, não de todas. Uma pesquisa realizada em 2004 por um pesquisador do Rio Grande do Sul revelou o seguinte: quais são os principais termos associados ao rural? Olha só, em primeiro lugar, se eu fizesse a pergunta assim, senhor, quando você pensa no meio rural, você lembra de quê? Né? Qual a primeira palavra que vem à sua cabeça? A maioria das pessoas responderam tranquilidade, né? Depois campo, ar puro, trabalho, animais, plantações, sossego, cavalos, paz, vida, isolamento, agricultura, né? Então, assim, trouxe essa pesquisa para vocês porque vocês, enquanto gestores públicos,
né, e aqueles mais específicos das áreas rurais, às vezes a gente imagina que a gente vai trabalhar só com agricultura, né? O imaginário que as pessoas esperam, na verdade, é muito mais do que isso, né? A agricultura acabou aparecendo em último lugar, embora plantações, animais tenham a ver com agricultura, né? Mas, olha só, como a gente vai medir tranquilidade? Como a gente vai medir isolamento? Como a gente vai medir sossego? Entendeu? Então são valores que está de pouco a pouco mudando o imaginário das pessoas, as que vivem no meio urbano, né? Então isso passa a ter uma representação positiva do rural, em contraponto àquela que eu falei no início, do rural até meio satanizado, né? Desvalorizado, como tentaram colocar na nossa imagem há anos atrás, né? Isso está se revertendo, a gente percebe. Não é em todos os lugares e não é com todas as pessoas, mas de pouco a pouco isso vai passando. Apenas um conceito, né? Eu falei, já que eu estou falando de novo rural, acho que um termo, aqueles que estão mais dedicados às áreas rurais, os colegas do INCAPER, por exemplo, né? Trabalham no dia a dia com isso, colegas da Secretaria de Agricultura, entendeu o termo pluriatividade, que refere-se a emergentes situações sociais em que os indivíduos que compõem uma família com domicílio rural passam a dedicar-se ao exercício de um conjunto variado de atividades econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas à agricultura e ao cultivo, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção. Então, a gente está falando do agricultor, né, da família de agricultor que tem uma propriedade rural e que não somente pratica agricultura, mas ela tem uma pequena agroindústria, por exemplo, na sua residência, né? Ou embala pelo menos os produtos, corta uma couve, tem uma hortinha, corta uma couve, embala, coloca numa vasilhinha de isopor e vende. Isso é agregar valor. Quanto custa um maço de couve e quanto custaria uma couve toda picadinha, colocada numa bandejinha bem apresentada, né? Então esse é o diferencial que está acontecendo no meio rural, e isso tem a ver com as atividades não agrícolas, que se refere a pluriatividade, ou seja, é a família rural fazendo mais do que agricultura, fazendo outras, então várias pluriatividades. As principais, aqui embaixo, né, as principais atividades e renda não agrícolas que a gente percebe no meio rural são serviços de turismo, ligados ao agroturismo, turismo rural, confecções de artesanatos, serviços da construção civil, serviços técnicos, serviços públicos, comércio, ocupações agroindustriais e aposentados. Olha só, essa foto eu tirei lá em Alfredo Chaves, distrito de São Bento de Urânia, no meio rural, na estrada de chão, né? E olha o que está escrito na frente da residência da pessoa, né? Mecânica de trator e tobago. Então, essas são atividades não agrícolas presentes no meio rural. Eu estou falando aqui, com certeza vocês conhecem o interior aqui da região, devem estar vindo outros exemplos também, já viram isso aí espalhado pelo estado afora. Ali, um gráfico só para ilustrar, população ocupada em atividades não agrícolas no meio rural, 99, né? Olha como que evolui de 92 para 99 em azul, né, as atividades não agrícolas, né? E se a gente fizer, certamente deve ter novos estudos, certamente tem uma renda maior ainda, pode passar. Aqui só um slide ilustrando um pouco desse novo cenário rural. Olha só, quando a gente falou de segunda residência, olha essa casa, né? Uma casa no meio rural, não é no meio urbano, é alguém que comprou um pedaço de terra no meio rural e construiu uma bela casa, uma segunda residência, certamente. Pode passar. Ligado também às rendas não agrícolas, tem o peso da aposentadoria, né? Nas famílias que exercem atividades agrícolas com áreas menor que 10 hectares, essa renda chega de 25% a 30%. E nas famílias que exercem atividades não agrícolas,
com áreas menor do que 10 hectares, essa renda vai de 10% a 15%. Ou seja, em resumo, aonde tem a presença de atividade não agrícola, onde a pessoa não depende só da agricultura, o peso da aposentadoria é menor. Onde a pessoa depende só da agricultura, nas propriedades até 10 hectares, o peso da aposentadoria que compõe a renda familiar daquela família é maior. Tá certo? Então, essa é uma reflexão aí, convido os técnicos em Capé para pensar nisso, né? Por que a gente vai estimular sempre a agricultura se o que gera renda mais e faz a pessoa ter outras oportunidades está mais caminhando para as rendas não agrícolas, né? Como a gente conciliar a agricultura com as atividades não agrícolas para as pessoas dependerem menos até de aposentadoria. Em resumo, né, está falando que as pessoas que têm propriedades desse tamanho, de 10 hectares, têm muita dificuldade de sobreviver só com a agricultura. Precisam da aposentadoria para compor a renda, né? E se a gente for para assentamentos, né, a gente fez um estudo dos assentamentos estaduais, isso é mais significativo ainda, porque lá é um valor médio. Se a gente for em situação de pobreza maior, então a gente vai perceber que ainda é mais evidente essa constatação. E como que se caracteriza, né, as pessoas, as famílias rurais em relação às atividades agrícolas e não agrícolas? Esse slide mostra um pouco. Olha só, aquele primeiro gráfico mostra a participação dos gêneros nas atividades agrícolas. Onde a propriedade tem só agricultura, a gente percebe uma presença maior de homens. Em contrapartida, nas atividades agrícolas, é o pai com ajuda parcial dos filhos homens. Onde tem atividades não agrícolas, é a mãe com ajuda substancial das filhas. Em outras palavras, há uma tendência de individualização, masculinização e envelhecimento dos trabalhadores que se dedicam às atividades agrícolas, né? Então, se a gente fizer um recorte aí, a pesquisa, perceber, compara uma propriedade exclusivamente com a agricultura, né, lá, café, milho, feijão e pasto, por exemplo, e numa outra propriedade que tem essas atividades agrícolas, mas também tem uma agroindústria, vendem os produtos na feira e tudo mais. A gente vai constatar o que foi colocado ali. Nessa propriedade tem só agricultura, tem uma tendência de masculinização, os homens trabalhando, né? E na outra, uma diversificação um pouco maior em termos de gênero. Em termos de gênero agora, eu estou falando. Principais dinâmicas das ocupações e rendas no meio rural brasileiro, né? Então, no primeiro quadro, as derivadas das atividades agrícolas e aqui das atividades não agrícolas. Então, lá, produção de bens e serviços agropecuários, produção agropecuária, atividades agroindustriais e serviços auxiliares. Atividades derivadas da disponibilidade de mão de obra rural excedente e novas atividades agrícolas. Às vezes o cara tem café, né, e vai diversificar e vai ter fruticultura, mas ainda está no caminho da atividade agrícola, né? Se a gente for do lado de cá, derivadas das atividades não agrícolas, olha o leque de opções, né? Atividades demandadas pelo consumo não agrícola da população urbana, artesanato, por exemplo, serviços públicos nas áreas rurais, demanda por moradia e lazer da população urbana, demanda por moradia urbana de baixa renda, demanda por terras para instalação de indústrias e empresas prestadoras de serviços, demanda da população rural por serviços públicos, subsídios, aposentadorias e outras transferências sociais. Isso, assim, que pode se derivar de atividades não agrícolas no espaço rural, uma construção, né, inclusive grande, na região de Linhares, por exemplo. Quem vai de Vitória para Linhares, há 30 anos atrás, não observava, ali, a partir de Jacupemba e diante, a quantidade de indústrias e agroindústrias, né, que tem hoje. Era assim, era pasto de Jacupemba até Linhares. Cuidado com o meio ambiente, mas ainda ligado à produção agrícola, né? Foco no aumento da produção e produtividade agrícola. Esse ainda é o foco das políticas públicas quando a gente tem em mente, né, que o rural é um lugar de produzir alimentos,
apenas e exclusivamente. Pode passar. Mas, né, se a gente começa a entender o meio rural como se caracterizado como novo, né, então o espaço rural é interpretado como local de múltiplas funções, até coisas que a gente nem imagina, que a gente pode achar assim, isso é besteira, né? Alguém com certeza em 1960, com certeza absoluta, em 1960, deve ter falado assim: vocês estão malucos que alguém vai querer visitar esse lugar aqui algum dia? Nem estrada não tem, de jeito nenhum, é mosquito puro. Alguém deve ter falado em 1960. Hoje, tem estradas que levam desse lugar, a Secretaria de Agricultura, né, tem um programa Caminhos do Campo, quantas estão pelo estado afora, então facilita essa melhoria no transporte, né? E houve uma reversão total, né? Então, provavelmente essa pessoa que disse isso lá atrás, né, e muitas, não foram poucas, talvez seja a gente hoje achando que alguma coisa no meio rural não seja possível, né? Talvez a gente vai falar assim, jamais vai ter WhatsApp na comunidadezinha e tal, não sei aonde. Não, e eles nem precisam também não, né? Por que eles vão? Daqui a pouco vai dar lá e com certeza eles precisam. Nós temos um grupo de agricultores no WhatsApp em Goiânia para... Olha só a comunicação do Incapé. Em 1950, Fábio, como era a comunicação de um técnico do Incapé que ficava na sede do município e precisava ir até uma propriedade de um agricultor? Era a história do JIP, né? O engenheiro agrônomo, a economista doméstica e o JIP. JIP por quê? Porque as estradas eram intransitáveis praticamente, né? Então hoje, olha que evolução, né? Não precisa nem sair do escritório para se comunicar. Basta uma mensagenzinha. Bom, claro, não estou assim, sendo idealista e dizendo que todos os agricultores já estão nessa condição. Não estão. Ao contrário, a gente precisa trabalhar para isso. A gente precisa trabalhar para isso. Entendeu? Então é nessa direção que a gente está dizendo. Então, descentralização, foco no local. Estimula diferentes formas de comercialização. Aqui, por exemplo, PA, alimentação escolar, políticas compensatórias, inserção do rural no planejamento dos municípios, ações para proteger o patrimônio natural e cultural. Aqui em São Pedro, Itabapuana, não é isso? Em Mimoso. É um exemplo disso. Assim, eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido. Mas tem todo um cuidado, né, das pessoas daquele local para preservar o patrimônio natural, histórico de lá, né? E isso é um atrativo para o município. As pessoas se deslocam dos grandes centros para ir lá nas festas que tem, e está no meio rural. Não está no meio urbano, está a 22 quilômetros da sede de Mimoso do Sul, né? É um lugar maravilhoso. Contratação de profissionais preparados para entender e atender as novas dinâmicas das áreas rurais. Aí uma luta, né? A gente imaginar que existe um cenário rural, olha que bacana, vocês aqui estão sendo preparados, né? A gente está sendo alertados aqui, estamos refletindo sobre essas possibilidades. Mas o que adianta a gente contratar pessoas para atuar com esses temas que não têm essa visão, né? Se elas tiverem a visão anterior, elas vão estimular o crescimento do velho rural, né? E é isso que a gente quer? Pode ser que seja, os governos já quiseram isso durante anos, né? Hoje a gente percebe que é diferente. A própria Secretaria de Agricultura caminha nessa direção. Diversas políticas públicas de estradas, de pavimentação de estradas rurais, máquinas e equipamentos para fortalecer as agroindústrias, isso que a gente está falando, né, energia produtiva, comunicação do campo. Então, assim, a própria Secretaria de Estado da Agricultura, aqui no nosso caso, né, eu estou lá, já se antenou para isso, ou seja, o meio rural não é só para produzir alimentos. Nós temos lá diversos projetos ligados à agricultura, continuamos com ele e vamos continuar, porque a gente entende que produzir alimentos é a função número 1. Mas não podemos se limitar a isso, entendeu? Então tem outras coisas que tem que seguir paralelo se a gente quer que de fato as pessoas fiquem por lá, né? E optem a ficar por lá. Produção agroindustrial, grandes e pequenas, não importa. Habitação, então, diversos programas de habitação rural tem aí. A gente vai para o interior do estado, vê as casas, né,
de pessoas assim, de baixa renda até assentados da reforma agrária. Vai no norte do estado, quem já rodou por lá, vai no assentamento ver uma casa deles, assim, que maravilha, né? Então, melhoraram bastante a habitação. Ou seja, a habitação é o primeiro lugar que a pessoa tem que estar bem, né? Não dá para morar num barraquinho de chão batido, sem energia, e querer que a pessoa produza alimentos e venda. Não dá, pessoal. Tem que ter um banheiro decente, sabe? Então, assim, importantíssimas políticas, por exemplo, de habitação rural, né? Infraestrutura, transporte, água, energia, comunicação, saúde, educação, estimula a geração de rendas agrícolas e não agrícolas. Então, assim, esse seria um panorama do foco das políticas públicas para um novo rural, tá certo? Acho que era isso, né, que eu tinha para falar de maneira inicial para vocês, né, comparar um pouco esse, entre aspas, velho e, entre aspas, novo rural. A gente sabe que ele não está presente em todas as regiões do país, né, do estado e do município, então está localizado, né? A gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa estimular mais para que isso melhore, né? E a gente veio dar essa contribuição aqui. Eu fico à disposição de vocês agora, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem fazer algum questionamento, tá certo, pessoal? Por enquanto, obrigado. Desde já nós agradecemos, Paulo.